Por que creio na Igreja Católica e por que isso é bíblico? Paz e bem, meus irmãos. Hoje vamos responder uma das maiores objeções protestantes. Por que vocês católicos dizem que a Igreja Católica é a verdadeira Igreja de Cristo? Em apenas 5 minutos, você vai ver que isso é 100% bíblico, histórico e lógico. Vamos lá! A Igreja não é invisível, é visível e bíblica. Muitos protestantes dizem, a Igreja é invisível, é só o conjunto dos salvos. Mas isso não é bíblico. Jesus disse, uma cidade construída sobre um monte não pode ficar escondida. Mateus 5,14. E disse também, se teu irmão pecar, leva-o à igreja. Mateus 18,17. Como é que eu vou levar alguém a uma igreja invisível? Jesus fundou uma comunidade visível, com autoridade visível, onde decisões visíveis são tomadas. E essa comunidade é a Igreja Católica primitiva, documentada desde o século I. Jesus fundou uma única igreja, não 40 mil. A Bíblia nunca fala de igrejas no sentido atual de denominações. A Escritura diz, haverá um só rebanho e um só pastor, João 10,16. E Jesus não disse, eu fundarei minhas igrejas. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. Mateus 16,18, singular. Hoje existem mais de 40 mil denominações protestantes, cada uma ensinando doutrinas diferentes, batismo, ceia, salvação, moralidade. Se doutrinas contraditórias fossem todas verdadeiras ao mesmo tempo, a verdade deixaria de existir. Cristo nunca planejou essa fragmentação. A igreja tem chefe e Jesus escolheu Pedro. Outra objeção comum. Pedro não é a pedra. Mas vamos ao texto bíblico, sem truques. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16,18. Em aramaico, língua falada por Jesus, não existe distinção entre Pedro e pedra. Tu és Kefa, e sobre esta Kefa construirei a minha igreja. O próprio Jesus muda o nome de Simão para Kefa. Isso só acontece na Bíblia quando Deus dá uma missão fundacional. Abrão, Abraão, Jacó, Israel, Simão, Kefa, Pedro. Pedro recebe também as chaves do reino, poder dado apenas ao mordomo-chefe da casa real. Isso é autoridade, isso é governo, isso é liderança. A igreja não precisa de papa, mas a igreja primitiva tinha. Se você ler os cristãos dos séculos I e II, gente que conheceu os apóstolos, verá que já reconheciam a liderança da Igreja de Roma. Santo Inácio de Antioquia, ano 107, diz que a Igreja de Roma preside na caridade. Irineu, discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João Apóstolo, declara que todas as igrejas devem concordar com Roma por causa da sucessão apostólica. Isso é a Igreja Católica, viva desde o início, com bispos, sucessão, sacramentos e doutrina. Outra frase comum. A Igreja se corrompeu e deixou de ser a Igreja verdadeira. Mas Jesus prometeu, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16,18. Se a Igreja tivesse desaparecido, se desviado ou apostatado totalmente, então Jesus teria falhado. E Cristo não falha. Não existe intervalo na história em que a Igreja Católica tenha desaparecido. Ela está presente, século após século, com documentos, mártires, concílios e sucessão apostólica ininterrupta. As 4 marcas da verdadeira Igreja. A Igreja que Cristo fundou tem 4 características, ensinadas no credo e comprovadas na história. Una. Mesma fé, mesmos sacramentos, mesma autoridade. Santa, porque a santidade vem de Deus, não dos pecadores que nela estão. Católica, presente em todas as nações desde o início. Apostólica, fundada nos apóstolos e sua sucessão visível. Apenas uma instituição no mundo inteiro possui essas 4 notas, a Igreja Católica Apostólica Romana. Se a Igreja Católica não é a Igreja verdadeira, então qual denominação é? A Batista? A Presbiteriana? A Assembleiana? A Universal? A Adventista? Qual dessas existia no século I? Nenhuma, só a Igreja Católica.
Meus irmãos, a Igreja Católica não é uma invenção humana. Ela é a igreja que Cristo fundou, guiada pelo Espírito Santo e sustentada pela promessa de Jesus. Se você quer acompanhar mais conteúdo apologético e aprofundar sua fé, já deixa o like, se inscreve e compartilha. Que Deus te abençoe. Paz e bem.